Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos! Tudo bem, Big Shooters? MM aqui, hoje na presença ilustre e solitária de Guilherme Pinheiro. Olá, novamente sozinho aqui, meu companheiro de bancada agora ele acha que é ponto facultativo isso daqui. Só porque é rockstar, ele acha que pode fazer o que ele quiser. Mas tá aí, né, a turnê Fresno, não mais 20 anos, a sua alegria foi cancelada, está pra começar. Então ele tá lá ensaiando com a sua banda. E hoje estamos só nós dois. Tudo bem com você, Gui? Como é que foi aí esses 15 dias? Que semana passada não teve episódio. É que como a gente tava conversando antes, os meus dias com duas crianças, principalmente agora que os dois estão doentes, são muito longos. Então a sensação que eu tenho de ficar uma semana sem gravar é que faz 6 meses que a gente não grava. Fico com saudade. Mas a gente gravou outra coisa semana passada. Como vocês sabem, a gente é da família Ampere de podcast. E eu e o Guilherme, além de apresentar o Big Shot Pod, a gente também é sócio da produtora. E a gente, semana passada, gravou um episódio ao vivo no YouPix. Família moderna de 4 pais. 4 pais, né? E tem uma madrasta aí. É verdade, é verdade. A gente tá... Então, pra quem não conhece, o YouPix é uma conferência que fala de tendências da comunicação, essas paradas de influencer, conteúdo, essa coisa toda digital. De conteúdo. E a gente gravou um podcast que é sobre como fazer um podcast. Então a gente fez ao vivo e está no feed do Boa Noite Internet, que saiu ontem domingo pra gente, anteontem pra vocês aí que estão ouvindo na terça-feira. Então, se você sempre quis saber quem são o Cris Dias, o Alexandre Maron, que a gente sempre fala aqui, e como fazer um podcast, ouve lá no Boa Noite Internet. E pra vocês que também estão em São Paulo e querem fazer podcast, a gente tem um curso que vai ser essa sexta-feira. Dia 20, das 10 às 18. Das 10 às 18, aqui no Inova Bra, onde a gente grava, na Avenida Angélica, pertinho da Paulista, do lado do metrô. Então, se vocês quiserem, entra lá. Na descrição do episódio, muito provavelmente vai ter um desconto pra vocês. O curso é presencial, tá? Aqui no Inova Bra, onde a gente grava o Big Shot Pod. Esse episódio vai no ar na terça. Até quinta-feira você consegue comprar uma vaga. Só que tá acabando, porque tá em cima da hora. A gente tá fechando as vagas. Então, se você quiser, corre que tá acabando. Então, a gente conseguiu aqui um descontinho, que é o descontinho que a gente deu pro pessoal do YouPix pra vocês. 15% no valor da inscrição. Então, corre lá. Sempre quis produzir um podcast, fazer um podcast. E essa é a hora. Ouve lá no Boa Noite Internet e faz o curso. Por isso, a gente vai atrasar o lançamento, porque também o Vavo não tá aqui. A gente vai atrasar o lançamento do nosso Big Shot Pod All Stars pra semana que vem. Então, semana que vem a gente volta com mais detalhes. Sempre lembrando que isso é só pra se você quiser ajudar a gente financeiramente, ajudar a gente a fazer mais conteúdo, a ter mais tempo pra fazer mais pesquisa e mais conteúdo pra vocês, mais mão de obra. Mas o podcast em si, vários dos nossos conteúdos vão continuar de graça, então não temam que tudo vai ficar certinho. Hashtag volta Vavo. Vavo Bundo aí, Rockstar é foda. Mas, se você quiser falar com a gente nesse meio tempo, e principalmente falar se tá tudo bem, se o Vavo nunca mais voltar, vai que vocês gostam desse nosso formato aqui, manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais, @BigShotPod. No YouTube, aqui no comentário, se você estiver ouvindo no YouTube. E no Castbox. Castbox é um dos grandes apps pra ouvir podcast que temos aí. Tem caixa de comentário lá. Tem caixa de comentário, então deixa lá que a gente também dá uma checada no Castbox. E então, ouve lá. Se você ouve no YouTube, tava pensando, como é que eu faço para ouvir no celular? Castbox é o app pra você. Entra lá, assina o Big Shot Pod, o Boa Noite Internet, o Zing, Família Feminista ou qualquer outro podcast, a Família Ampere de podcasts, que estaremos lá. Então agora, com algumas delongas, vamos para os nossos destaques iniciais. Guilherme. Bom, eu tenho um destaque inicial e um editorialzinho que eu vou fazer na sequência, que eu acho que de um assunto bastante necessário. Dentro do universo do basquete. Mas o meu destaque inicial, como não poderia deixar de ser, é o Mundial de Basquete que acabou
nesse último domingo. A final entre Espanha e Argentina foi vencida pela Espanha por 95-75. Eu assisti muito menos do que eu gostaria desse Mundial. O horário não me favoreceu, principalmente por conta das crianças. É muito difícil conseguir parar de manhã para ver, tendo que administrar um bebê de 2 e uma de 8 meses em casa. Consegui ver a final. A Argentina não defendeu tudo aquilo que ela vinha defendendo nos jogos eliminatórios, quando eliminou a Sérvia e a França, mas ainda assim a campanha da Argentina com um time absolutamente renovado e liderada pelo Luiz Scola, de 39 anos, que teve médias de 18 pontos e 8 rebotes nesse Mundial, jogou demais. Impressionante esse time da Argentina, impressionante a vontade, a raça desse time. Torci pelos hermanos na final, apesar da minha ascendência espanhola. A Espanha, liderada por Marc Gasol, Sérgio Llull e Ricky Rubio, toda essa geração que a gente conhece, fez por merecer, ganhou o título de forma brilhante. Os outros destaques são destaques um pouco negativos, né? A própria participação dos Estados Unidos, que embora não tivesse com um time forte o suficiente para ser considerado o favoritaço absoluto, ainda assim eles entregaram bem menos do que se esperava. Eles acabaram em 7º lugar. Eles foram eliminados pela França nas quartas de final, numa partida monumental do Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz. Depois perderam da Sérvia na decisão para ver quem ia disputar o quinto lugar, e aí ganharam da Polônia na disputa de 7º lugar. Então ficaram em 7º lugar. E o Brasil, que depois de uma primeira fase brilhante, ganhando da Grécia, depois de uma recuperação incrível no terceiro quarto, passou em primeiro do grupo, e aí foi atropelado pela República Tcheca do Satoransky. Depois perdeu para os Estados Unidos, como era esperado, e acabou sendo eliminado, saindo precocemente. Precocemente eu digo porque depois de ter passado em primeiro do grupo, existia a ideia de que o Brasil tinha muitas chances de passar para as quartas de final. Infelizmente isso não aconteceu. O Brasil terminou em 13º lugar na classificação geral e vai agora disputar o pré-olímpico para conseguir ter um duro pré-olímpico aí pela frente para conseguir uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. E falando do futuro aí da Olimpíada 2020, Tóquio, essas modernidades todas, eu tenho um destaque hoje, que é que o Spencer Dinwiddie tá fazendo no Brooklyn Nets. Ainda não é nada oficial, a NBA ainda tem que aprovar e tal, mas se der certo, vai abrir aí um precedente muito interessante no mundo dos esportes, que ele tá vendendo o próprio contrato para investidores, qualquer um, assim. Então o que ele tá fazendo é usando criptomoedas, usando os tokens. Se você investe em criptomoedas ou já viu, os tokens é um valor que você coloca em cima de um contrato ou de qualquer outras coisas. Pode ser no Ethereum, pode ser no Steam, qualquer tipo de moeda. Mas você vende uma moeda sua, uma criptomoeda sua, para levantar um dinheiro, e isso você paga dividendo para as pessoas depois, que pode ser na própria moeda, pode ser em dólar, pode ser como você quiser. Então o Dinwiddie, o que ele tá fazendo no contrato da NBA, ele tem 30 e poucos milhões de dólares garantidos em 3 anos. Ele vai pegar esses 34 milhões de dólares, transformar em tokens de criptomoedas e vender para as pessoas para adiantar essa grana para ele. E aí, conforme as pessoas vão recebendo de volta esse dinheiro, e o que ele for fazendo com outros dinheiros, né, com investimentos, com patrocínios e tal, essas pessoas também vão ganhar juros. Então, se você torce pro Nets e quer investir no Dinwiddie e tal, você vai poder comprar parte do contrato dele para ganhar com ele e adiantar essa grana. Então, se isso der certo, talvez vire um default aí no mercado. Isso revolucionaria o mercado de esportes como um todo, na real. Assim, se isso der certo e se tornar prática, vai mudar completamente a concepção. Sim, porque no final um time pode fazer isso, ou um jogador, porque aí o time paga menos pro jogador e a torcida paga o salário dele e fica sócia, sabe? Tem uma porrada de desenho que tá aí. Então eu, como entusiasta do futuro, estudante das criptomoedas e tal,
Achei muito interessante isso aqui. Ainda tá pendente bastante coisa, principalmente a NBA aprovar, né? Ainda tem todos aqueles acordos com os donos dos times. A gente vai fazer um episódio sobre esses contratos ainda e tal. Mas se der certo, tá aí. Vai mudar tudo em todos os esportes. Então, antes da gente partir para a pauta principal, a gente tem aqui um assunto que o Gui quer fazer, o nosso primeiro editorial do Big Shot Pod. Guilherme, por favor. Semana retrasada, o Josh Hart, ex-jogador do Lakers e atual jogador do Pelicans, fez um comentário no podcast dele em que insinuava que o clima no Lakers nunca foi dos melhores enquanto ele esteve por lá. Ele jogou os 2 primeiros anos dele na liga pelo Lakers. Depois, ele escreveu no Twitter dele que apreciava tudo que o Lakers tinha feito por ele, afinal, o Lakers foi o time que deu uma chance para ele, principalmente no primeiro round, onde ele não era esperado, mas que gostaria de ter recebido uma ligação da franquia para avisá-lo que ele havia sido trocado para o New Orleans Pelicans e não ter descoberto isso pelo Twitter. Eu comentei no Twitter do Big Shot Pod que isso era mimo do atleta e fui rapidamente repreendido por alguns seguidores sob basicamente 2 alegações. A primeira é que eu estava dizendo isso apenas porque eu torço pelo Lakers, e a segunda apontava para o fato de que os jogadores são seres humanos, e isso envolve as famílias dele, que eles têm o direito de saber se eles vão ser trocados ou não. Teve um seguidor, aparentemente um que nunca ouviu as coisas que eu falo por aqui, que disse que nessas questões eu tenho que ficar do lado dos jogadores, não dos donos de franquia. Bom, eu quero falar das 2 alegações. Sobre a primeira, inclusive, eu acho que eu nem preciso me defender. Hoje o Big Shot Pod está completando 40 programas, e quem acompanha a gente sabe o quanto eu sou crítico do Lakers e da administração atual do time. Além disso, embora eu seja a pessoa por trás do perfil do Big Shot Pod, eu tomo o cuidado de jamais usar o perfil para torcer. Para isso, eu tenho meu perfil pessoal e quem quiser ler os meus comentários clubistas podem ir lá no Gui_Pinheiro, que eu tô por lá. Agora, o que eu realmente gostaria de falar é sobre o segundo ponto. Graças à forma pela qual o LeBron conduziu sua carreira desde a primeira saída do Cleveland e a alguns dispositivos que foram colocados no último CBA acordado entre a Liga e a Associação dos Jogadores, nós vivemos a chamada era do Player Empowerment. Diferentemente do que aconteceu durante praticamente toda a existência da NBA, nós vivemos em uma época em que as maiores estrelas da NBA realmente detêm em suas mãos o poder de escolher onde e com quem elas querem jogar. Para que as franquias mantenham suas estrelas ou tragam estrelas de outros times, não basta mais que o maior salário seja oferecido. É preciso mais. As demandas extra-quadra desses jogadores também precisam ser atendidas. E que fique registrado, eu sou totalmente a favor do poder nas mãos de quem faz o show. Todo o poder para os jogadores. Eu jamais me colocaria como defensor dos bilionários donos de franquia contra os jogadores. Novamente, eu acho que o poder tem que ficar na mão de quem atrai o público, os jogadores. Dito isso, todo mundo sabe que a NBA é um negócio antes e entretenimento depois. As regras são e sempre foram claras para todas as partes envolvidas. Trocas são parte do jogo. Os jogadores são remunerados, e muito bem remunerados, desde que chegam na liga, mas sabem que dificilmente passarão a carreira inteira com a mesma franquia. Trocas não são sinal de desrespeito. Pelo contrário, aliás, são possibilidades reais, o tempo todo. O Lakers, em especial, convive com esses boatos desde que o LeBron James assinou com o time e ninguém ali foi pego de surpresa. Além disso, nós vivemos uma época em que insiders conseguem obter informações antes mesmo que a própria liga. Nos últimos drafts, tanto o Woj quanto o Shams anunciaram todas as escolhas antes mesmo do comissário Adam Silver chegar ao pódio para anunciar. Em época de redes sociais, esse é um preço a ser pago. A informação chega mais rápido até o grande público. A diferença agora é que os jogadores ficam sabendo das coisas junto com a gente. Além disso, na troca em questão, o Lakers enviou, além do Josh Hart, o Lonzo Ball e o Brandon Ingram para o New Orleans Pelicans. Seria razoável esperar que o Rob Pelinka tivesse tempo de fazer 3 ligações antes que o Woj ou o Shams publicassem a informação da troca? Nos tempos que a gente vive? Claro que não seria. E o Josh Hart sabe disso. Ele claramente ficou magoado com a troca, o que é absoluto direito dele. Mas ele fez um comentário negativo que repercutiu mal e tentou consertar depois. Ele tem direito de ficar magoado, mas o Lakers jamais desrespeitou o atleta.
apenas exerceu sua prerrogativa de trocá-lo dentro das regras do jogo. Vivemos sim a época do player empowerment, e eu apoio essa ideia, mas isso não significa que os jogadores são incriticáveis. Como me disseram, e eu disse aqui no começo desse editorial, os jogadores são humanos, não mercadorias. E é justamente por serem humanos que eles também estão sujeitos ao erro e, quando for esse o caso, eles merecem as críticas. O Josh Hart foi mimado a fazer o comentário e ele sabe disso, tanto é que ele tentou corrigir depois. E se é para falar de player empowerment, que tal citarmos a outra parte envolvida na troca? Afinal, quem criou toda essa situação foi justamente o jogador pelo qual o Hart foi trocado, querendo exercer o empoderamento dele. Ou vamos ignorar que o Anthony Davis forçou uma saída de New Orleans mesmo tendo 1 ano e meio de contrato pela frente. Enfim, era isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Eu sou absolutamente a favor do empoderamento dos jogadores, mas eu acho que esse não é um conceito inatacável. Em alguns pontos, quando a gente precisa falar, a gente tem que falar. Então, com esse editorial, a gente já vai pro nosso oficial começo de preview da temporada 19-20 da NBA. Quem diria que a gente ia chegar aqui em 19-20, né? Que momento. Tô emocionado. Principalmente depois de um agosto, setembro sem notícias, onde parece que não vai chegar nunca a temporada. Não vai chegar nunca, a gente tava aqui, o que a gente fala? Então, começou aqui. A gente vai falar de todas as divisões, então vai ser uma por programa até o começo da temporada, daqui a 5 semanas. Então a gente tem 5 programas aí. 6. 6, né? 5 semanas, 6 programas. Isso aí. Então no programa do dia 22 de outubro, dia do início da temporada, e Pedro Bonassina, se você tá ouvindo esse podcast, eu vou cobrar nosso churrasco, vamos falar da sexta e da última divisão. E emendaremos com as nossas previsões de prêmios individuais, coletivos, aquela coisa toda pra vocês cobrarem a gente depois no Twitter, se a gente acertou ou não. Então hoje a gente começa pelo leste. Então a gente vai falar da divisão do Raptors, o atual campeão, a divisão do Atlântico, que conta com os seguintes times, então em ordem alfabética: o Boston Celtics, o Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Gui, quer falar um pouco dos times? Começando pelo Boston, né? Por favor. Em ordem alfabética. Pra não facilitar. Não dizerem que estamos privilegiando alguns times e tal. Vamos por ordem alfabética. Clubista. Boston Celtics, Nemesis do Lakers. Vamos lá. Primeiro, eu vou passar aqui uma lista das principais aquisições e principais perdas de cada time. E aí, depois eu vou falar de algumas questões que eu acho importante dos times para essa temporada. Então vamos lá. O Boston Celtics, as principais aquisições: Kemba Walker, armador, que estava na seleção americana; Enes Kanter, pivô turco, que terminou a última temporada no Portland; Grant Williams, que veio pelo draft; e o Romeo Langford, que também veio pelo draft. O Boston teve mais escolhas, mas eu tô citando apenas as que eu acho mais importantes. As principais perdas do time não foram poucas. Kyrie Irving, todo mundo sabe tudo o que aconteceu, que foi para o New Jersey Nets, para o Brooklyn Nets. Al Horford, que foi para outro rival de divisão, o Philadelphia 76ers. Aaron Baines, que foi para o Phoenix Suns. E Terry Rozier, que foi para o Charlotte Hornets. O Boston, eu imagino que o quinteto inicial do Boston para essa temporada deva ser Kemba Walker, Marcus Smart ou Jaylen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward e Enes Kanter. É óbvio que principalmente o Jason Tatum e o Jaylen Brown, que conseguem fazer mais posições, talvez eles consigam eventualmente entrar rodar nesse quinteto. O Jason Tatum pode jogar de power forward, o Jaylen Brown pode jogar de small forward e shooting guard, enfim. Eu acho que o Brad Stevens tem algumas questões aí. Algumas possibilidades, né? Então, quais são as principais questões para o Boston nessa temporada? A primeira coisa é como que o time vai reagir à perda dos dois principais nomes da temporada passada, o Kyrie Irving e o Al Horford. Particularmente, sobre o Kyrie Irving, eu acho que o Boston tem um conceito, eu não sei se existe uma tradução para o português, mas em inglês é o addiction by subtraction,
eu acho que o time vai melhorar por conta da saída de um jogador. O Boston trouxe o Kemba Walker para substituir o Kyrie Irving como armador, e embora eu acredite que o Kyrie Irving seja um jogador mais completo, eu acho que o estilo do Kemba Walker vai ser melhor para esse time do Boston, e a queda de qualidade, embora eu acho que o Kyrie seja melhor, não é grande. Aliás, muito pelo contrário, eu acho uma diferença bem pequena. Além disso, a outra saída, a ausência que vai ser sentida, e essa sim eu acho que vai ser muito sentida, principalmente pela liderança que ele exercia, é o Al Horford, que é um jogador que absolutamente não tem ego, quer dizer, ele é um cara que joga pro time, que se precisa fazer 8 pontos e jogar só para pegar rebote, ele não tem problema. Se precisar que ele faça 20 e poucos, ele também consegue entregar. Esse cara vai fazer muita falta. Ele jogava de pivô, e como eu vou falar mais pra frente, embora a posição natural dele sempre tenha sido power forward, ele jogou de pivô a carreira inteira, mas ele é naturalmente um power forward. Que é o que ele vai jogar em Filadélfia. Ele vai fazer muita falta para o Boston. Não sei, eu não acredito que o Gordon Hayward na posição vá suprir essa liderança que o Al Horford exercia. O Enes Kanter, como pivô, ele é um pivô ofensivamente competente, mas defensivamente ele deixa a desejar, que é justamente a força do Al Horford. O Al Horford, que muitas vezes era o sistema inteiro defensivo do Boston, começava nele, né? Então eu acho que essa falta do Horford vai ser muito sentida pelo Boston, principalmente no começo da temporada. O segundo ponto que eu vou falar a respeito do Boston tem absolutamente a ver com o primeiro. O Boston perdeu esses dois jogadores e espera que tanto Jason Tatum quanto Jaylen Brown deem esse salto de qualidade que era esperado deles na temporada passada, mas que não aconteceu. O Jaylen Brown está indo para a 4ª temporada dele na liga, e vai ser um free agent restrito no final da temporada, e o Jason Tatum está indo para a 3ª temporada dele, que geralmente é quando as grandes estrelas da liga dão aquele salto para o estrelato mesmo. Eu não vi o suficiente do Tatum e do Brown para apostarem que eles vão dar esse salto. Eu confio mais no potencial do Tatum do que do Jaylen Brown. Jaylen Brown, o Tatum acabou se machucando e não jogou os últimos jogos dos Estados Unidos. O Jaylen Brown me decepcionou. Eu achei que ele fosse ser mais útil para a seleção americana. Então, eu acho que essa é uma questão que deixa os torcedores do Boston Celtics bastante apreensivos, e eu acho que isso é fundamental para o futuro aí do Boston, para dizer se eles vão ser contender, se eles vão apenas para os playoffs, aí brigar por um segundo round de playoffs, enfim. Eu acho que isso é a questão mais fundamental do Tatum para isso. O último ponto, quer dizer, o último ponto não, Gordon Hayward, que no final da temporada deu uma evoluída, mas ainda, como a gente já falou aqui em alguns outros programas, ainda está longe de ser o Gordon Hayward do Utah Jazz. Então eu acho que isso também é uma outra questão importante. Se ele chegar perto de ser o que ele era no Utah Jazz, vai ser um adianto bem grande para o Boston. Então, isso é uma outra questão a ficar de olho aí. E eu acho que a última questão a ser observada aí é, caso Tatum e Brown deem esse pulo que a gente está falando, e o Hayward volte a ser próximo do jogador que ele era antes da lesão, na primeira temporada dele com o Boston, isso significa que o Boston pode, de repente, tentar fazer uma troca aí, de repente por um Bradley Beal, para se colocar numa posição de disputar de verdade a Conferência Oeste. Eu acho que o Boston tem os assets ainda, os ativos para conseguir fazer uma troca interessante. Se o Tatum e o Brown derem esse pulo, o Boston pode escolher um dos dois para trazer um jogador que dê um punch maior para esse time, e aí, nesse caso, eu vejo o Boston como um time ali entre 4º e 6º no leste hoje, pode dar esse pulo aí para disputar a conferência, a ser considerado um dos grandes concorrentes aí na conferência. Então são esses 4 pontos que eu acho importante ressaltar no Boston Celtics. Acredito que vá fazer playoffs. Então, apesar de ter perdido 2 jogadores importantes, o futuro ainda pode ser muito bom para o Celtics. Aí, seguindo aqui, por ordem alfabética novamente, vamos justamente falar de quem? Do
Brooklyn Nets, o time dos hipsters de Nova York, né? Não posso falar nada que minha irmã mora a 3 quarteirões do estádio. Aposto que ela vai nos jogos do Brooklyn. O marido dela vai. Então, aposto que ele é hipster. Ele é construtor de madeira, de coisas de madeira, assim. Lógico que ele é hipster. Você chega na casa, deve ter talheres de madeira, deve ser... Ele constrói os próprios móveis. Exato. É um homem que eu quero passar o fim do mundo junto. Entendi. É sempre bom ter esse cara no time, né? Tipo, Ele e nosso amigo André Solera são duas exatamente. pessoas. No dia que tiver o apocalipse zumbi, são 2 caras que a gente manda buscar. Exatamente. Vamos lá. O Brooklyn Nets, como eu disse, as principais aquisições do Brooklyn Nets, que teve essa off-season maravilhosa, né? Teve, Kevin Durant, que foi uma importante aquisição, mas que, como a gente já disse, não vai jogar essa temporada, porque ele teve essa lesão no tendão de Aquiles e só volta na temporada 2020-2021. Kyrie Irving, vindo do rival de divisão Boston Celtics. E o nosso querido DeAndre Jordan, que eu tô colocando aqui muito mais pelo nome dele do que pelo que ele vem apresentando nos últimos anos. Os números ainda podem enganar, mas na minha opinião, ele não é mais o pivô que ele já foi, que a gente já viu no Los Angeles Clippers. Como principal perda, eu tô colocando apenas o D'Angelo Russell, até porque quando você traz o Kyrie Irving, o D'Angelo Russell se torna dispensável, sem nenhum demérito, quer dizer, porque se você faz uma opção entre 2 jogadores que jogam na mesma posição, 2 jogadores caros, você traz um e automaticamente acaba liberando o outro, e foi o que aconteceu. Foi até um sign and trade do Kevin Durant pelo D'Angelo Russell com o Golden State Warriors. Acredito eu, nesse momento, que o quinteto inicial do Brooklyn Nets deva ser algo como... vamos lá. Kyrie Irving, claro. E aí você tem Joe Harris, Caris LeVert e Spencer Dinwiddie para 2 posições, né? Eu acho que Joe Harris e Caris LeVert me parecem os titulares, mas o Dinwiddie também pode começar alguns jogos. De power forward, eu acredito que assim, nesse momento, o Rodion Kurucs, que foi rookie ano passado, que me fugiu a nacionalidade dele agora. E aí, de pivô, eu imagino que vai começar o DeAndre Jordan, tá? Eu começaria com o Jarrett Allen, que para mim é mais novo e consegue entregar algo parecido por um valor muito menor. Eu, particularmente, não teria assinado com o DeAndre Jordan, mas como ele é amigo do Kyrie Irving e do Kevin Durant, ele veio no pacote. Mas eu acredito que o DeAndre Jordan vai ser titular. O Kurucs é letão, tá? Tava checando aqui, ele é letão. Eu imagino que o quinteto inicial seja esse. O quinteto inicial, por conta da lesão do Kevin Durant, não é tão diferente. Se você considerar o Jarrett Allen titular como pivô, não é tão diferente do que era o quinteto do ano passado, né? Basicamente, você está trocando o Kyrie Irving o D'Angelo Russell pelo Kyrie Irving, nesse quinteto inicial, né? Teve uma outra aquisição importante que eu acho que é o Taurean Prince, que veio do Atlanta, que eu gostei também. Aí tem Garrett Temple, alguns outros jogadores. O elenco do Nets também oferece algumas alternativas de rotação, né? A primeira questão aí nesse time é qual vai ser o comportamento do Kyrie Irving. O Kyrie Irving, ele é considerado, ele é conhecido por ser, digamos, uma alma livre. Ele não... Se você ver principalmente o Instagram dele, ele é realmente uma pessoa bastante peculiar. Ele não é o seu modelo aí de atleta profissional. Ele tem pensamentos bastante diferentes da maioria dos atletas, passando por terra plana, sem entrar no mérito, mas enfim... É diferente do que a maioria, e ele gosta de discutir esses assuntos. Ele tem toda uma pegada meio mística, holística no Instagram dele. Só que ele também é conhecido por fazer declarações inoportunas em momentos igualmente inoportunos, entendeu? E isso basicamente destruiu a química do Boston Celtics no ano passado. As histórias que vêm dos jornalistas de Boston é que boa parte do elenco estava meio de saco cheio dessas declarações dele. Ele se portava meio como, eu já fui campeão, então vocês têm que ouvir os meus conselhos.
Mas eu acho que também tem muita ideia de que ele foi campeão porque o LeBron estava lá. Porque se o LeBron não tivesse naquele time do Cleveland, ele jamais teria sido campeão com aquele elenco. Então, isso é um ponto a ser observado, e também porque o Kevin Durant não vai jogar. Eles são muito amigos, mas o Kevin Durant não vai jogar, né? Eu acho que isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Se por acaso o Brooklyn Nets tiver uma temporada parecida ou até um pouco melhor do que eles tiveram ano passado, terminando ali em quinto ou sexto na Conferência Leste, isso vai dar um ânimo muito grande para a temporada seguinte pro Brooklyn, né? Porque daí você está juntando nesse núcleo, e o núcleo está basicamente assinado por mais de uma temporada. Você está juntando um dos melhores jogadores na liga. Tudo bem que ele vai vir de uma lesão muito complicada, mas ele vai voltar, vai ter tempo de se recuperar, e o estilo de jogo do Durant, talvez essa lesão não atrapalhe muito ele. Por outro lado, se a temporada do Brooklyn Nets for abaixo da expectativa, o Kevin Durant é um jogador muito volátil, ele deu de personalidade muito volátil, ele deu algumas declarações. Eu realmente tenho um pouco de preguiça do Kevin Durant, eu acho ele muito dodói às vezes. Ele falou que não confiava em ninguém no Oklahoma, sendo que foi ele que quis sair. Depois de 3 anos ganhando, ele também falou que ele nunca seria um dos caras do Golden State. Enfim, ele tem, na minha opinião, ele tem alguns problemas de autoestima. Obviamente que isso é chute, eu não conheço ele, obviamente, tô de longe, mas me parece uma coisa meio de autoestima, assim, não sei. Mas o ponto é que se a temporada do Brooklyn for um pouco abaixo do que se espera, isso pode criar um problema, inclusive, para a próxima temporada, por colocar o Kevin Durant pressionado, enfim. Isso pode ser bom, quer dizer, o time vai ter meio que um ano sem pressão. O Brooklyn vai ser contender? Vai, mas só ano que vem. Esse ano eles fizeram o que eles tinham que fazer, eles assinaram com o que eles tinham que assinar, e aí, então eles vão jogar meio livres de pressão, entre aspas, né? Porque sempre tem uma pressão, mas acho que ninguém vai botar pilha neles para ser campeão. E o ano que vem a gente vai ver o que vai acontecer com a volta do Kevin Durant. A terceiro ponto é qual que vai ser o papel do DeAndre Jordan, né? Eu realmente não entendo essa. Eu acho que eles assinaram com o nome, não com o jogador. Como eu disse, ele até estava colocando números interessantes no Knicks, mas o Knicks era um dos piores times da liga, e você tem que levar isso em consideração, né? Todo time ruim, alguém precisa fazer ponto, alguém precisa pegar rebote, né? Então, se fosse um jogador, por exemplo, como o Devin Booker, que eu acho que é um bom jogador, mas que só tem esses números porque ele joga no Phoenix Suns, mas que é novo, quer dizer, ele ainda está evoluindo, eu até entenderia. O DeAndre Jordan já é um cara que está já claramente na segunda metade da carreira, e claramente já não tem a mesma habilidade atlética que ele tinha em anos anteriores. Então, me pergunto realmente se teria sido necessário assinar com o DeAndre Jordan. De repente podia ter investido esses 10 milhões anuais de salário em outras peças mais interessantes, contratado um outro pivô um pouco mais barato. O Enes Kanter, por exemplo, veio por 5 milhões para o Boston. Quer dizer, de repente valeria a pena ter ido atrás de um cara como o Enes Kanter, que é mais novo, e aí ter dado uma chance maior para o Jared Allen, que é o que eu gosto, né? Nosso querido The Fro. Vai ser interessante, acredito em playoffs também para o Brooklyn Nets. Não sei exatamente ainda, mas acredito em playoffs também. Seguindo com a nossa nosso preview da divisão do Atlântico, vamos para o time vizinho do Brooklyn, o New York Knicks, que joga em Manhattan, no Madison Square Garden. A transição toda? Seguindo aqui o nosso preview da divisão do Atlântico, vamos para o time vizinho do Brooklyn Nets, o New York Knicks, que joga em Manhattan, no Madison Square Garden, aí o ginásio mais clássico do basquete nos Estados Unidos. Tem uma coisa muito curiosa também, eu não sei se foi ontem ou hoje cedo que eu li, que o Brooklyn Nets vai distribuir 10 mil camisas do Kyrie Irving de graça no dia que for jogar com o New York Knicks. Obviamente que todo mundo deve acompanhar, mas o sonho do New York Knicks a temporada toda era assinar justamente com Kevin Durant e Kyrie Irving, e os dois assinaram justamente com o Brooklyn Nets. Então tem algo de tripudiar em cima do Knicks que o Brooklyn quer fazer.
Acho saudável, quer dizer, não tá ofendendo ninguém, tá só distribuindo camisas do jogador que o outro time queria contratar. Principais aquisições do Knicks. R.J. Barrett, que veio através da terceira escolha desse último draft. Julius Randle, Marcus Morris e Bobby Portis. O Knicks claramente tinha um plano que era adquirir todos os power forwards possíveis e imagináveis que eles conseguissem. Eles trouxeram, além do Bobby Portis, do Morris e do Randle, eu acredito que teve mais um, que eu vou checar aqui, teve mais um jogador que pode... o Taj Gibson, isso, Taj Gibson, que também ele vai jogar claramente, espero que ele jogue de pivô no Knicks, mas que também jogou muito de power forward, né? As principais perdas, o DeAndre Jordan, que como eu disse foi pro Brooklyn Nets, e o Emmanuel Mudiay, que acho que assinou com o Utah Jazz, né? O Knicks, quer dizer, o objetivo do Knicks, claramente, eu não tenho muito para falar do Knicks. O Knicks, além disso, trouxe outros jogadores com chutadores de 3 pontos, Wayne Ellington, Red Bullock, enfim. Eu não tenho muito para falar do Knicks, quer dizer, o Knicks tem o objetivo claro de desenvolver esses jogadores jovens. O quinteto base do time deve ser Dennis Smith Jr., R.J. Barrett, Kevin Knox, Julius Randle e Mitchell Robinson. Então, quer dizer, dos 5 jogadores, o mais veterano aqui é o Julius Randle, que seria o 6º ano dele na liga. O Dennis Smith Jr., se eu não me engano, é o 4º. O R.J. Barrett, rookie. E o Kevin Knox e o Mitchell Robinson, que estão entrando no 2º ano. Basicamente, o objetivo do Knicks é desenvolver esses jogadores, ver o que presta para o futuro, quem desses jogadores vai ser importante para o futuro do time, e manter a folha salarial limpa para a Free Agency de 2021, que é a próxima grande Free Agency da Liga, né? O ano que vem possivelmente não teremos grandes Free Agents na temporada. O Anthony Davis é o último ano de contrato. Ele diz que só vai assinar se for com o Lakers depois da Free Agency, durante o período e tal. Não se sabe se ele ainda vai fazer reuniões com outros times, mas o fato é que hoje a expectativa é que ele permaneça em Los Angeles com um contrato de 5 anos, etc e tal, e talvez nem tenha esse grande nome no mercado para 2020. Então o objetivo do Knicks, claramente, é desenvolver, além de desenvolver o núcleo jovem, é manter a folha salarial limpa para 2021, tanto é que todos os contratos, com exceção do contrato do Julius Randle, que é de 3 anos e tem uma opção do time para o 3º ano, todos os outros contratos, e o do Marcus Morris, que foi um contrato de 1 ano só, todos os outros contratos, eles são de 2 anos com uma opção de um time para o 2º ano. Ou seja, em 2021, o Knicks tem a chance de todos esses contratos que eles assinaram agora não estarem mais na folha salarial, e aí eles terem só os jogadores que eles draftaram, né? O Kevin Knox, o Mitchell Robinson, o R.J. Barrett, e aí ter espaço no cap para trazer, de repente, para ir atrás, tentar trazer um Giannis Antetokounmpo, esses nomes, jogadores como esses nomes. Paul George pode ser free agent em 2021, tanto ele quanto Kawhi Leonard. LeBron James pode ser free agent em 2021, porque ele tem a opção do jogador para o 4º ano de contrato com o Lakers. Enfim, são todas essas possibilidades do Knicks. Então, eu acredito que o Knicks vai jogar para conseguir uma outra escolha boa, vai dar todas as chances possíveis para os jogadores jovens, e aí, quem sabe, conseguir uma outra escolha boa no próximo draft. Próximo draft eu sei que tá longe, mas não parece ser um draft muito forte, então tem que levar isso em consideração. Sobre o núcleo jovem, eu gosto muito do R.J. Barrett, tá? Eu tive vendo alguns jogos dele em Duke, nesse único ano que ele jogou em Duke junto com o Zion Williamson. Eu acho que ele acabou sendo um pouco subestimado justamente por jogar com o Zion Williamson. Eu acho que o estilo de jogo de Duke nesse ano, por conta da presença do Zion, acabou não favorecendo o R.J. Barrett, mas ele aparentemente é um jovem jogador com a cabeça no lugar, que foi preparado para estar onde ele está. Então eu acho que ele vai surpreender muita gente, e acho que inclusive ele é o meu Dark Horse para Rookie of the Year. Obviamente que todas as apostas indicam Zion Williamson como vencedor do prêmio, mas eu não acho que isso são favas contadas. Vamos ver quando começar a temporada. Acho que o R.J. Barrett vai surpreender muito. De toda essa classe, ele era o meu 2º jogador preferido.
e acredito que ele vai ter uma temporada interessante. Dando prosseguimento aqui, vamos falar do quarto time, o time que eu considero o favorito no leste, como eu disse nos Power Rankings que eu fiz há uns 5 ou 6 episódios atrás, o Philadelphia 76ers. Time que joga na Filadélfia, olha só que coisa louca. Por isso chama Filadélfia. Que doido, né? É uma loucura isso, né? Cara, onde é que eles vêm com essas ideias, né? Pois é, mas o Brasil, por exemplo, é mais inovador nesse sentido. Corinthians e Palmeiras jogam em São Paulo e não chamam São Paulo, porque já tinha o São Paulo aí. Pois é, e o Santos, que é de Santos? Seguindo a lógica. Que doideira, entendeu? Né? Esse momento praça é nossa aí, põe a música na edição, Marcelo. Bom, as principais aquisições do Philadelphia foram o nosso querido Al Horford, vindo É muito louco que nessa divisão os jogadores eles saíram e muitos deles continuaram na divisão. Eles foram se movimentar entre os times. O Kyrie Irving, o Al Horford, o DeAndre Jordan, o Marcus Morris, enfim, todos os jogadores que estavam na divisão e continuaram nela, mas em outros times. O Al Horford, ele é um cara, como eu disse, vai fazer uma falta tremenda pro Boston, e eu acho que o Sixers conseguiu 2 vitórias ao trazer o Al Horford, que primeiro que o Al Horford não vai mais marcar o Embiid, que sempre foi um duelo muito ruim pro Embiid jogar contra o Horford. Em segundo lugar, ele vai jogar na posição dele, quer dizer, ele vai jogar na posição que que seria mais natural para ele, que é power forward. O time base do Sixers para essa temporada, contando com as aquisições e tal, seria o Ben Simmons de armador, né? O Josh Richardson, que foi a outra grande aquisição do time, na troca que mandou o Jimmy Butler para Miami, seria jogando de shooting guard. Tobias Harris, que reassinou por 5 anos de small forward, o Horford de power forward e o Joel Embiid de pivô. É um quinteto muito, muito, muito forte. Agora, por conta disso, o time também teve 2 grandes baixas, que foi o Jimmy Butler, que não quis ficar, ele quis ir para o Miami Heat, então eles fizeram esse sign and trade, que foram 4 times, na verdade. Foi Portland envolvido, Portland, Philadelphia, Miami, e tem mais um time que me fugiu agora, mas foram... e o Clippers. O Clippers que acabou ficando com o Mo Harkless. Então, perdeu o Jimmy Butler e perdeu o J.J. Redick, que era o grande chutador de 3 desse time. Se tem algo que me incomoda nesse elenco do Sixers é justamente essa ausência de grandes chutadores de 3. Eu acho que o Tobias Harris pode entregar, o Horford também, mas não é um time, não tem esse cara, esse dead-eye shooter que é o J.J. Redick. O Sixers também conseguiu manter alguns jogadores importantes para o banco, né? Então, James Ennis, o Mike Scott acabou ficando. Tem um jogador que foi draftado, que eu gosto muito pelo potencial de defesa dele, que é o Matisse Thybulle, que ele pode jogar tanto de 2 quanto de 3. Ele foi um dos melhores defensores do basquete universitário. Aliás, acho que ele foi considerado o melhor defensor do basquete universitário na última temporada. A única coisa é que ele precisa muito melhorar. Para ele ficar ruim nos arremessos, ele precisa melhorar um pouco. Assim, ele deixou bastante a desejar nesse fundamento, mas ele é um jogador interessante. Além disso, vou falar aqui apenas porque ele é brasileiro, porque não espero que no início ele seja uma parte muito grande da rotação. O Sixers trouxe o Raulzinho, né, o Raul Neto, que infelizmente não jogou Mundial, mas que está lá no Sixers. Eu acredito que, como eu disse, nesse momento o Sixers é o meu favorito do leste. Eu acho que o quinteto deles é muito forte. Eu acho que se eles conseguirem aí descobrir, eu acho que o Mike Scott pode ajudar, o James Ennis teve uma participação interessante nos playoffs. Se eles conseguirem mais um jogador para contribuir, eles têm uma rotação de 8 que seria muito interessante pros playoffs. Sobre o Al Horford eu já falei, quer dizer, eu acho que além da ajuda dele não marcar mais o Embiid, ele vai ajudar muito. Ele é um cara, uma presença veterana importante, ele é um líder, ele não tem ego, ou seja, se não precisarem dele para marcar pontos, ele não tem problema nenhum com isso. E num time com Ben Simmons, Harris e Embiid, você tem muitas bocas para alimentar aí,
né? Então talvez esse ano ele não precise marcar tantos pontos. Então acho que foi, para mim, a principal aquisição do Sixers, talvez a principal da divisão, tá? Eu sei que trouxeram Kevin Durant e Kyrie Irving, mas como o Kevin Durant não vai jogar esse ano, eu acho que isso mitiga um pouco o impacto da chegada do Kyrie Irving. Aí para mim acaba que a principal aquisição dessa divisão, para mim, é o Al Horford, principalmente que além de tudo você tá tirando ele de um outro rival de divisão. E eu acho que o potencial desse time está intimamente ligado ao que apresenta Ben Simmons nessa temporada. Todo mundo sabe dos problemas de arremesso dele. Vem vazando cada vez mais vídeos dele treinando chutes de 3 pontos e até convertendo numa margem boa, mas nas palavras de Mahatma Gandhi, treino é treino, jogo é jogo. Entendeu? Então, no treino, uma vez eu vi um vídeo do Jordan Clarkson, hoje jogador do Cleveland Cavaliers, guardando 25 bolas seguidas de 3 pontos. Quando começou a temporada, ele continuou sendo o Jordan Clarkson, ele não virou o Steph Curry. Então, isso é importante levar em consideração. É legal que ele está treinando, mas enquanto ele não conseguir converter essas bolas num ritmo, num percentual decente em jogo, não vale nada essas imagens. Se ele desenvolver um arremesso de 3 pontos decente, a gente tá falando aí, 30%, tá? Não precisa ser muito mais que isso. Aí o jogo do Sixers vai abrir muito, porque você vai ter que respeitar ele nas bolas abertas de 3 pontos, você vai tirar gente de dentro do garrafão para marcar o Ben Simmons, e aí realmente vai ficar difícil marcar esse time no ataque com tantas possibilidades. Eu acho que, basicamente, o que falta para o Ben Simmons dar esse salto para se tornar uma das grandes estrelas da liga é ter um arremesso de longe um pouco mais decente. Ele não pode ser um cara que só converte na tabela, arremessos dentro do garrafão. Eu acho que ele precisa ampliar um pouco o range dele, e se ele conseguir fazer isso, aí realmente o céu é o limite, porque ele tem talento demais, ele tem talento ao redor dele no Sixers, e aí sim eu posso dizer que o Sixers seria o favoritaço do leste, na minha opinião. E faltamos apenas agora falar do atual campeão da NBA, né, na última temporada, o Toronto Raptors, por ordem alfabética, acabou sendo o último time... We the North. We the North. O último time a ser falado nesse episódio, e também, na minha opinião, talvez o mais interessante do ponto de vista das narrativas. O que pode ser esse time? Ele, ao mesmo tempo que ele pode ser um bom time, o Masai Ujiri pode decidir fazer uma liquidação na trade deadline. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Primeiro que as principais aquisições do Toronto Raptors é até estranho falar isso, mas são Stanley Johnson e o Rondé Hollis-Jefferson, que não são nomes que a gente fica muito animado ao falar. Mas por que isso aconteceu? O Toronto Raptors foi o terceiro time que ficou esperando até o último momento, como eles deveriam fazer, pelo Kawhi Leonard. Assim como Clippers e Los Angeles Lakers, o Toronto ficou esperando até o Kawhi Leonard tomar uma decisão. O que acontece é que quando o Kawhi Leonard tomou essa decisão, o mercado já estava seco, né? Os melhores nomes já tinham sido assinados. O Danny Green, que também era do Toronto, já tinha um acerto com o Lakers caso o Kawhi não fosse para lá. Eu li alguma coisa que ele tinha um acerto para voltar para Toronto se o Kawhi voltasse, se o Kawhi não voltasse ele iria para o Lakers. E aí o Toronto teve que assinar ali, pegar a raspa do tacho ali, a famosa xepa, e era o que tinha, né? Então, foi só esses os principais nomes que eles assinaram. As maiores perdas, como eu já disse, Kawhi Leonard e Danny Green. O quinteto base do Toronto, hoje, dá para ser Kyle Lowry, aí Norman Powell ou VanVleet, ou Giannunobi, substituindo o Kawhi na linha de titulares, Pascal Siakam, que é
possivelmente o nome mais importante desse time para essa temporada, eu vou falar disso daqui a pouco. Além de um grande nome de vilão de 007. Pascal Siakam. Pascal Siakam. E o grande campeão mundial, Marc Gasol, né? Que é o pivô desse time, foi adquirido numa troca com o Memphis Grizzlies na trade deadline do ano passado, da temporada passada. Vamos lá. A primeira coisa, como o Raptors vai reagir à perda do Kawhi após o título? Eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração aí. Primeiro, que depois de ser campeão, existe um período aí de graças, né, eu acho, né? Que o time cai nas graças da sua torcida e aí a cobrança diminui bastante. Essa cobrança vai ser ainda menor com o Toronto, porque eles foram campeões e perderam 2 titulares, um deles o MVP dos playoffs, quer dizer, o melhor jogador. Claro, ele foi considerado apenas MVP das finais, mas ele foi MVP dos playoffs inteiros, jogou demais. Então, a pressão do Toronto é bem baixa para essa temporada, eu diria. Perdeu também o Danny Green, mas o Toronto tem alguns nomes, tem uma combinação interessante de veteranos e jogadores jovens. Como eu disse aqui, você tem o VanVleet, acho que é o 4º ano dele na liga, o Anunoby é novo também, o Pascal Siakam também está indo para o 4º ano dele na liga. Ao mesmo tempo, você tem o Kyle Lowry, que é veterano, o Marc Gasol, que é veterano, e o Serge Ibaka também veterano, todos esses, inclusive, no último ano de contrato, né? O que me traz ao meu seguinte ponto: por conta dessa combinação de jogadores jovens e veteranos, as opções que o Masai Ujiri tem para esse time são muito grandes. Em primeiro lugar, o Pascal Siakam. Vamos falar do Siakam. O Siakam, ele, como a gente já falou aqui, ele começou a jogar basquete muito tarde. Esse vai ser o 4º ano dele na liga, mas temporada passada ele mostrou algo que foi absolutamente inesperado. Ninguém imaginava que o Siakam tivesse esse nível que ele demonstrou no passado. Se o Siakam der mais um salto qualitativo na carreira, você está falando de um jogador muito bom, possivelmente um All-Star no leste. Eu continuo acreditando que ele não tem potencial para ser jogador, o melhor jogador de um time que almeja títulos, mas ele tem tudo, ele já demonstrou que ele pode ser um segundo jogador de um time que almeja títulos, né? Eu acho que o Toronto teve um equilíbrio grande aí, em alguns momentos foi o Kyle Lowry, em alguns momentos foi o Marc Gasol, em alguns momentos foi o Siakam, mas eu acho que o Siakam mostrou que, de repente, ele pode ser um segundo jogador, num time bem montado, um elenco redondo, ele pode ser um segundo, terceiro com certeza, talvez até um segundo, né? Além disso, você tem nomes como VanVleet, como Powell, como o Anunoby, que tem um núcleo jovem razoavelmente interessante para o Toronto investir nas próximas temporadas. Caso esse núcleo jovem não se desenvolva nos primeiros meses como o Toronto espera, você tem esses veteranos que além deles segurarem a onda e já demonstraram que pode fazer isso, se a temporada do Toronto por acaso descarrilhar, e eu não acredito que isso vai acontecer, porque o time é muito bem treinado e muito bem gerenciado pelo Masai Ujiri, você tem a opção, mas a Ujiri tem a opção de fazer essa queima de estoque aí na trade deadline, trocando os veteranos, que muito possivelmente não vão reassinar com o Toronto na off-season. Não os 3, com certeza não os 3, talvez 1 ou 2, mas não acredito que os 3 reassinem. Mas são jogadores que ainda têm muito valor e podem agregar muito a eventuais contenders nessa temporada. Kyle Lowry, Marc Gasol e Serge Ibaka, que rejuvenesceu no Toronto desde que está lá. Esses jogadores podem trazer novos ativos para o Toronto e o Toronto aí investir para fortalecer esses jogadores jovens que o time tem. Então as opções do Masai Ujiri nesse momento são bastante amplas, a pressão vai ser baixa, porque eles são os atuais campeões e perderam o melhor jogador, o que dá muita tranquilidade para o Masai Ujiri trabalhar e aí, com a cabeça no lugar certo, fazer as opções corretas para esse time. De qualquer forma, mesmo perdendo o Kawhi Leonard, o futuro para o Toronto pode ser muito bom. Você agrega alguns talentos interessantes ao redor desses jogadores jovens, mantém um desses 3 veteranos, 1 ou 2, você tem um time aí que pode ser mais contender, não sei se para título, mas no leste pode almejar até uma final de conferência aí
eu acho que não esse ano, mas no próximo ano, talvez no outro, enfim. As opções são bastante interessantes. Eu continuo acreditando que o Toronto vai conseguir chegar nos playoffs esse ano. Uma outra coisa que eu acho importante, só para encerrar o ponto do Siakam, eu acho que nesse começo de temporada, principalmente, seria interessante o Nick Nurse montar um time ao redor dele, não tipo vai lá e resolve, mas um sistema que potencialize as qualidades do Siakam e que dê todas as oportunidades que ele precisar para se tornar esse jogador, para ver que tipo de jogador que ele vai ser. Porque isso eu acho que vai ser determinante para as opções que o Masai Ujiri vai ter que fazer ao longo da temporada. E acho que é isso, Marcel. Cobrimos Então, antes da gente acabar aqui, 4 perguntinhas rápidas, vamos lá. Palpite de classificação da divisão. Bom, eu acho que, como deixei claro nos meus comentários, o Philadelphia, eu acredito que seja o primeiro dessa divisão. Em segundo lugar, eu colocaria o Boston Celtics. Em terceiro lugar, eu colocaria... Eu fiquei bem na dúvida, tá? Entre Brooklyn Nets e Raptors. Como existe essa possibilidade aí de liquidação do Raptors no meio da temporada, dependendo de como for a temporada, eu vou colocar o Brooklyn Nets em terceiro e o Toronto Raptors em quarto e o nosso glorioso New York Knicks em quinto. Playoffs, quem vai? Então, como nessa última temporada, eu acredito que essa divisão vai mandar 4 times aos playoffs, Ousado. Os 4 primeiros. Essa temporada já foram, Sim, né? Mas eu vou. ousado. Aliás, essa temporada foram os 4, e acho que dos 4, 3 foram pro segundo round dos playoffs. Só o Nets que perdeu no primeiro round, justamente pro Philadelphia. Então, por isso que não foi. Então, só pra deixar claro, Sixers, Celtics, Nets e Raptors eu acho que vão aos playoffs. Um jogador, surpresa positiva. Então, eu acho que um jogador que vai surpreender bastante, como eu já disse no meu comentário do Knicks, é o R.J. Barrett. Eu acho que, por jogar com o Zion Williams, a atenção estava toda nele. Ao mesmo tempo, embora Duke tenha conseguido uma classe de recrutamento interessante na temporada passada, não necessariamente os talentos desses jogadores casavam, então o time deu uma travancada. Eu acho que o pessoal... primeiro, tá subestimando o R.J. Barrett, mas também porque parou de olhar um pouco pra ele, porque foi só Zion. Eu acho que ele vai ser um rookie, vai disputar o prêmio de rookie do ano, a não ser que o Zion tenha uma temporada como o Luka Doncic teve nessa última, que acabou ganhando, acho que de forma unânime, mas eu acho que o R.J. Barrett é o cara que vai surpreender positivamente aí. Eu tô tentando escolher um nome que ninguém espera, né? Não adianta eu falar, o Al Horford. Bom, o Al Horford todo mundo espera. Surpresa negativa. Então, também como eu disse no meu comentário, eu acho que um jogador que me decepcionou bastante nesse Mundial e que eu não vejo ele dando esse salto, embora eu acho que ele seja um jogador de alto nível, mas que vai acabar sendo um jogador para compor rotação na liga, eu acho que o Jaylen Brown. Eu aposto entre ele e o Tatum, eu acho que o teto de talento do Tatum é maior e eu acho que ele vai chegar perto de atingir. O Jaylen Brown, eu não sei se ele vai atingir isso, não sei se nesse time do Celtics, eu acho que ele vai acabar deixando a desejar um pouquinho. No sorvete napolitano, você mistura todos os sabores ou tem um preferido? Eu não gosto muito de sorvete de morango. Tem chocolate e vanilla. Exato. Flocos é o melhor sabor? Não. E chocomenta? Cara, eu não gosto de chocolate com menta. Eu gosto de menta, gosto de chocolate, mas não gosto de chocolate com menta. E assim, pra quem tinha dúvida sobre os sabores que o Gui mais gosta de sorvete, fechamos esse grande 40º episódio do Big Shot Pod. Uma capital. Harare. Eu sabia que você ia pra África. Casa, né? Tinha certeza. É a casa. Pode ser Luanda, porque eu gosto de caos. Entendi. Mas Harare é da hora. Falando nisso, meu grande amigo mineiro tá lá. Inveja branca, inveja boa de estar lá. E muito provavelmente estaremos lá ano que vem cobrindo NBA África. Se Deus quiser. Se Deus, lá, os bons e os velhos deuses, os novos e os velhos deuses quiserem, estaremos lá. E engraçado, fechamos. Se Deus quiser, eu nem católico sou, mas a gente então, fala mais essas expressões, coisas, né? Tipo Ave Maria, Jesus, esse comunistinha lindo, eu sou fã. Jesus, eu gosto muito de Jesus, mas com I, Jesus. Com I, Jesus, né? Que é
É um expletive, né? É, uma interjeição. Uma interjeição, isso aí. Estudei com a Sasha, às vezes esqueço de falar português. Então, vamos lá, gente. É o Big Shot Pod, como vocês já sabem, qualquer rede social, @BigShotPod, tudo junto. Eu sou @MMZidoro, o Gui, @Gui_Pinheiro. O Vavo, como não tá hoje, não vai receber carinho da torcida. Mas hashtag volta Vavo. Mas volta Vavo, o Vavo Bunda, você pode escolher que lado dessa guerra você tá. Mas vai lá ver o show da Freto, tá bonito, tá dançante. Estão fazendo músicas de mexer as ancas, de fazer bebê, tá da hora. E a gente volta aí no 41º episódio semana que vem. A gente é da família Ampere de podcasts. Boa Noite Internet, já clássico entre os podcasts nacionais. Zing tá com um podcast bem legal aí, um diário, que é literalmente um diário. Então é um diário onde o Maron fala sobre a sua vida e acontece todo dia. Então é um diário ao cubo. Tem um episódio que é o making off da nossa palestra do YouPix, que tá no Boa Noite Internet. Então é o Inception do Inception do Inception. E família feminista e mais famoso hashtag Vem Coisa Boa por aí. A gente é gravado no Inova Bra, na Avenida Angélica, aqui pelo Raul Leal. Tá olhando pra gente, sedutor. Que não almoçou ainda. Mas vai almoçar. Mas ele falou que hoje é a última gravação, então ele tá de folga depois. Tá de folga. Vai começar a revolução. É isso aí. Até lá. Abraço.